Bom, gente, vou começar o programa trazendo novidades no caso Master. A Polícia Federal quebrou a criptografia e conseguiu acessar o celular do banqueiro Daniel Vorcaro após semanas de tentativas. Os agentes estão em busca de informações, documentos, mensagens e fotos que fortaleçam as linhas de investigação no caso Master. O nosso repórter Igor Damasceno vai trazer todas as informações pra gente. O que está em jogo a partir de agora, Igor? Muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso 3 em 1. Muito obrigado, Cássio. Boa tarde a você, também a todos que nos acompanham. Uma ótima semana para todos nós. Olha, a informação que nós temos com fontes na Polícia Federal é que os peritos da PF já estão em posse de mensagens, áudios, vídeos e também textos ali enviados ao banqueiro do dono do Banco Master, o Daniel Vorcaro, e também mensagens que ele enviava. A expectativa dos investigadores da Polícia Federal é que Daniel Vorcaro tenha dado algumas informações em relação ao Banco Master e isso pode levar a um avançar das investigações deste caso que está sendo conduzido pela Polícia Federal. Então, os peritos já estão em análise dessas mensagens que já tinham sido deletadas por Daniel Vorcaro e foi por meio de um equipamento, uma ferramenta tecnológica que essas mensagens foram resgatadas e que agora são periciadas pelos agentes da Polícia Federal. Outra informação que nós temos é que todo esse conteúdo vai ser compilado pelos agentes e compartilhado com o relator deste caso no Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli. Então, haverá aí essa troca de informações que podem levar a um avançar das investigações no caso Banco Master. E essa ferramenta tecnológica foi utilizada pela Polícia Federal porque Daniel Vorcaro se negou a compartilhar a senha do celular dele. Então, isso acabou dificultando o acesso a essas mensagens. Com agora essas mensagens em mãos, então a expectativa é que as investigações sejam avançadas. Ainda não se sabe se Dias Toffoli vai compartilhar esse conteúdo com a CPMI do INSS. O presidente da comissão que investiga a fraude no INSS pediu informações de Daniel Vorcaro e mensagens dele no celular, justamente para ter um avançar nas investigações também na comissão que tramita no Congresso Nacional. Isso porque foi constatado que 250 mil aposentados e pensionistas que tinham conta no Banco Master também foram vítimas das fraudes. Então pode ter um avançar nas investigações também nessa situação. Uma última informação que eu trago a vocês é a respeito de uma declaração do diretor de regulação e de organização do sistema financeiro do Banco Central, o Gilneu Vivan. Aí em São Paulo, ele compartilhou que o Fundo Garantidor de Créditos pode ter parte das regras alteradas justamente por causa dessa situação do Banco Master. O Fundo Garantidor gastou mais de 40 bilhões de reais ressarcindo os investidores tanto do Banco Master quanto do Bank e agora, por causa dessa situação, as regras podem ser alteradas. Por enquanto, as novidades são essas, mas a qualquer momento eu posso te chamar aí no estúdio. Cássio. Combinado, Igor. Sinal aberto para você, trazendo qualquer novidade e também, claro, repercussão em relação a esse movimento, porque agora, e pelo menos a expectativa é que essa investigação consiga avançar, dependendo das informações que os investigadores da PF terão acesso. Pode ser documento, pode ser uma conversa, pode inclusive saber em que âmbito deu, qual foi a atmosfera das negociações de venda do Banco Master para o BRB e como é que se deu a liquidação também do banco. Então são pontos, são perguntas que não foram respondidas, são pontas que ainda não foram ligadas, então todas essas mensagens, o acesso ao celular será essencial para a PF conseguir avançar nessa investigação. Bom, gente, agora a gente tem já inclusive aqui ao nosso lado, nosso time completo, porque Fábio Piperno se junta conosco. Piperno, ainda não te dei boa tarde, seja muito bem-vindo ao nosso 3 em 1 e já teve gente, não sei se você ouviu já, sabe que eu odeio intriga, viu, Piperno, mas já estava reclamando, cadê o Piperno, cadê o meu oponente, o meu debatedor? E eu falei que segunda-feira Piperno curtiu o bloquinho de carnaval e decidiu fazer um home office. Piperno, boa tarde. Boa tarde, Cássio. Estou falando aqui diretamente da Jovem Pan, essa turma que sempre nos acolhe tão bem. E quanto à provocação de Alan Gani, só tenho uma coisa a dizer. Alan Gani hoje é um latifundiário do espaço, né?
Então, que aproveite bem todo esse latifúndio aí. Tá sozinho, tá carente. O que eu vou fazer nesse espaço aqui todo? Mas enfim, ele vai sentir falta. Mas agora, com a telinha dividida, talvez a saudade diminua, né, Gani? Ah, com certeza. Aqui não tem... Eita. Aqui não tem invasão de propriedade não, viu, Piperno? Aí. Ô Zé Maria Trindade, quero começar contigo esse debate, porque, querendo ou não, a investigação em torno do caso do Banco Master precisava desse pontapé, precisava desse empurrãozinho. Com certeza, dependendo do que tiver dentro do celular de Daniel Vorcaro, né, as informações, os documentos, o conteúdo, o teor das mensagens, muitas das dúvidas podem ser respondidas. Como é que você vê também esse avanço e essa possibilidade da PF ter acesso a todos os detalhes do celular do banqueiro? Olha, Cássio, eu não sei se é científico e o Alan Gani pode confirmar depois sobre a origem do capitalismo e do livre mercado, que é a credibilidade. Sem a credibilidade, nada funciona. Você não entra num restaurante se não tiver a credibilidade e pensar, pelo menos, que aquela comida está sendo feita com cuidado, com higiene, enfim, com todo o zelo. Isso. E também sobre a investigação dos funcionários da vigilância sanitária. É assim. No mercado financeiro é muito mais, porque a coisa é muito volátil. Quando você passa um Pix, né, o dinheiro desaparece, você não sabe para onde ele foi. Ele não está em suas mãos, você não entregou fisicamente, mas você acredita no sistema. E quando acontece um escândalo assim, é muito grave porque abala o coração da possibilidade de um livre comércio, que é a credibilidade, né? Então é preciso se investigar. São 3 pontos muito importantes em todos esses processos. Eu aprendi que não é só castigar os culpados, mas é preciso, em primeiro lugar, tentar recuperar o máximo de ativos, né, dos que roubaram, dos que montaram a pirâmide. E depois a investigação. Essa investigação serve para punir os culpados que, de má fé, roubaram o dinheiro de outros, né? O dinheiro do público, que não é o dinheiro público, que é muito mais grave. Mas todo roubo ele é muito grave. E o terceiro é aperfeiçoar o sistema para evitar brechas que possam aparecer um novo Banco Master no futuro. E aí as pessoas podem acreditar, porque o que diz o presidente do Banco Central é muito importante para transmitir credibilidade, porque a credibilidade do Banco Central foi minada. Todos nós acreditávamos, olha, o Banco Central está à espreita, o Banco Central sabe o que acontece em cada banco, em cada consórcio, que quando você entra num consórcio também é um risco da empresa quebrar. Ah, não, mas o Banco Central está investigando. Então, são esses 3 pontos principais. O primeiro é a tentativa de recuperação de ativos, o segundo é a história de punir, de procurar culpados, e o terceiro é aperfeiçoar o sistema. É preciso aperfeiçoar sempre, porque os bandidos, Cássio, são muito sagazes e estão sempre em busca de brechas. Com certeza, Zé. E Alan Gani, eu quero te ouvir também, porque ao longo dessas últimas semanas a gente vem comentando e reforçando aqui no 3 em 1, né, sobre essa rede, essa teia, o networking feito por Daniel Vorcaro. Querendo ou não, atualmente é uma figura explosiva pelos contatos e por onde ele conseguia transitar, inclusive entre os 3 poderes. E agora, o acesso à documentação, a mensagens, a fotos, a materiais do celular, com certeza pode trazer um temor e grande lá em Brasília. Com certeza. E, aliás, queria parabenizar o Zé pela excelente explicação. É exatamente isso, né? A credibilidade é muito importante, ainda mais no mercado financeiro, né? Então, quando a gente fala de instituições, na verdade, são símbolos ali, né? E se não tiver a confiança da sociedade, nada disso adianta. Quer dizer, a gente confia no sistema financeiro, na justiça, no sistema de leis, por conta dessa credibilidade da sociedade. Muito bem. Indo direto ao ponto em relação ao caso do Banco Master, veja, está agora num momento que o caso é imprevisível. As consequências deste caso são imprevisíveis. Por que eu digo isso? Porque a gente percebeu vazamentos seletivos para a imprensa
E nesses vazamentos começaram a envolver figuras muito poderosas da República, né? Então envolveu ministros da Suprema Corte, trazendo todo um debate relacionado a conflito de interesses, porque um lá tinha a esposa que advogava para o Master, cujo ministro faz parte da Suprema Corte, depois venda de participações também, né, de outro ministro, aliás, o ministro relator dos irmãos do ministro para um fundo que era ligado ao Master, ao cunhado do Vorcaro. Depois a gente viu movimentos muito estranhos no Congresso Nacional, dos caciques do Congresso Nacional, tentando colocar uma lei para demitir diretores e o presidente do Banco Central, quando esse caso vem à tona. Fundos também lá do Amapá, que fizeram muitos investimentos, compraram muitos CDBs do Master. Peraí, fundos de pensão também ligados ao governo. E aí a gente fica sabendo disso por conta desses vazamentos que vão para a imprensa, né? E aí é algo incontrolável. Por quê? Porque a depender do que for revelado, é algo que mesmo que o político, o ministro, quem quer que seja, tenha muito poder, o peso da opinião pública vai ser muito forte. E tudo vai depender também do trabalho da Polícia Federal, como foi também na Lava Jato. E a gente torce que essas provas encontradas no celular fiquem na Polícia Federal, que estranhamente numa decisão essas provas eram para ficar a cargo da Suprema Corte, aí a pressão da sociedade foi muito forte e aí as provas passaram a ficar para a PGR. Mas tem que ficar na Polícia Federal, como é de costume. Ô, Piperno, eu quero te ouvir também, porque o Gani trouxe um ponto interessante, né? O futuro dessa investigação. É claro que os desafios a partir de agora são muitos, mas ao acessar o celular, o aparelho telefônico de Vorcaro, os investigadores precisam achar elementos que fortaleçam essa investigação. Dependendo do que achar, vão fazer uma espécie de filtragem, uma peneira. Olha, isso é bom, isso não é bom, isso aqui não diz nada, isso aqui diz muita coisa, aqui acho que merece pelo menos um depoimento, aqui não, essa pessoa está fora, essa pessoa está dentro. Como é que você enxerga agora esses próximos passos em relação a essa investigação? Olha, Cássio, eu acho que o celular ele pode provocar um risco sistêmico, mas não um risco ao sistema financeiro, mas ao sistema da própria República. E por que eu estou dizendo isso? Porque, veja, o Banco Master, todo mundo sabe que é um dos ovos mais graúdos da serpente que estava chocando estava chocando muita corrupção no sistema financeiro. Então tem Master, Wilbank, Victor, BRB, Reag, e são muitos dos filhotes que estavam encaminhados. Então, em relação a esse pedaço necrosado do sistema financeiro, as investigações elas já estão avançando. Só que tem a parte que a gente não conhece com todos os elementos e com toda a clareza. Então, por exemplo, quem são os magistrados? Quem é a parte da justiça? Quem, de alguma forma, ajudou a blindar o Master? Segundo, e os políticos? Por exemplo, o governo do Distrito Federal me parece que está atingido em cheio desse escândalo. Da mesma forma que o governo do Rio de Janeiro, coincidência ou não, 2 estados governados por governadores bolsonaristas, também é uma outra unidade da nossa federação que também tem muitas explicações, até porque a Rio Previdência investiu 970 bilhões de reais em títulos do Banco Master. Então, por quê? Por que esses políticos acreditaram no Banco Master? Qual foi o canto da sereia que os atraiu? Então, eu guardo com muita expectativa essas revelações e tomara que a justiça não atrapalhe o ótimo trabalho que a Polícia Federal tem feito, não só nessas investigações, mas em todas. Porque se existe no Brasil uma corporação que tem penetrado nas entranhas desse sistema corrupto do Brasil, é a Polícia Federal.